Eu faço um monte de coisa e não termino nada. Eu leio 75 livros ao mesmo tempo e todos juntos ao mesmo tempo. E aí eu leio, depois eu não leio, depois eu leio, depois eu leio. Aí tem uns que eu leio inteiro, fico louca com o livro, eu leio. E eu não me culpo mais, eu também me culpava. Por quê? Porque eu li o que eu precisava, é uma frequência. E não tá mais, ou porque eu dormi no meio, ou porque, vou parar um pouco. Aí eu paro, por quê? Porque eu captei aquilo de alguma maneira. Vou trabalhar no lugar, que nem você, faço isso, faço aquilo, vou no lugar, vou no outro, vou no outro, vou no um, para trabalhar. Gente, você ofertou e recebeu o que você precisava ofertar e receber naquele lugar. Para de se culpar tanto, né? Porque senão vira um jogo de julgamento. E como é que eu vou dizer? Quando eu te falei foco é porque eu tenho uma sede de aprendizado, eu tô sempre consumindo muito conteúdo. Eu vejo até que essa parte material eu não consumo, eu consegui me libertar, mas de conhecimento é muita coisa, assim. E a Hum, prática de meditação foi algo que me gerou muita conexão. sim. E como é que eu vou dizer? Eu tô muito feliz porque eu realmente não imaginava. Muitas Que vezes eu bom! nem E foi entrava engraçado aqui. porque a hora que eu falei, fala o que você tem fome de quê? Você escreveu foco. E aí eu comecei a dar o recado. E aí, quando eu terminei de dar o recado e olhei de novo, você tinha escrito de novo. A hora que eu bati o olho, falei, então tá, já entendi, então vamos chamar. E muitas vezes eu nem. E aí tá. Eu sou escorpionina com ascendente em Gêmeos e Lua em Capricórnio, então eu fico nessa superficialidade muitas vezes das coisas. Eu me aprofundo, mas eu fico mudando de interesse. Tá. E nessa parte, eu venho de uma família, eu vejo quando eu soube que a minha família era da Umbanda Tá. depois de grande, que a Uhum. minha avó escondia em casa, essas coisas assim. E aí, só que depois eu e os meus primos, a gente começou a linkar, Hum. porque tinha experiências espirituais na cidade que começaram a dizer que meu avô ajudava, que tinha Santa Bárbara, que a minha avó era Aham. devota. E tá. Aí eles se envolviam muito com política e ajudar. Minha mãe foi uma pessoa que teve muito financeiro, muito alto, mas tipo, se doava demais. Adotou as crianças, colocava em casa. Ela tem 6 filhos e adotou 6. Mas era uma caridade que não fazia por ela. E eu Uhum. sinto que eu refleti isso muito tempo. Tipo, eu ficava focando em ajudar os outros e não me ajudava. E no foco é porque tudo que eu começo, eu não termino. Eu comecei faculdade aqui na URGS de Contábeis, não era o que eu queria, o que eu gostava era de estar no meio das pessoas, de estar no grupo em paz. Voltei aqui para minha cidade em Xangri-Lá, no litoral, quando meu filho nasceu, para ajudar minha mãe nessa função. E aí Uhum. me envolvi em política, que era uma coisa da minha família. E aí fui para o SUS. Eu consigo prosperar em tudo que eu faço, mas eu sinto que no meio do caminho eu digo, ai, não é mais isso, e vou deixar passar. Mas tem uma coisa que me marcou muito e que eu transfiro muito assim para as pessoas e que foi o que me curou. Foi uma live que tu fez aqui com uma menina sobre fraude. E Uhum. aí que ela tava com um problema, que ela tinha conseguido muito dinheiro e aí quando tu disse assim, tá, mas o que que tu gera para as pessoas? Naquilo, e eu vi que nunca me faltou nada quando eu tava nessa missão. Se eu levava paz, se eu levava boa consciência, fazendo uma astral que eu estudo desde sempre, e eu sempre me bitolava nos detalhes, como se eu não confiasse na intuição. Uhum. Tipo, veio pra mim, daqui a pouco eu falei, a pessoa fez sentido e daqui a pouco eu. Não, mas não pode ser como se muitas vezes faltasse uma autoconfiança naquilo que eu estivesse fazendo, sabe? Sim. E quando eu falei foco, foi mais ou menos isso. Tipo assim, eu não aceito muitas vezes essa multiplicidade e me gera um sofrimento deixar as coisas no meio, sabe? Entendo. Ô, Dani, deixa eu te falar, te fazer uma pergunta. Quando você está fazendo, assim, Tá. uma grande coisa que é legal para você, para todo mundo, é que assim, é um dos maiores aprendizados, um dos mais difíceis, mas invariavelmente o mais necessário, tá? De todos. Para a evolução da gente enquanto espírito, tá? Ok? Quero que fique claro, não é para qualquer outra coisa. Quem está pensando em comprar casa, carro, não é aí, não estamos em outra dimensão de conversa, tá? Então, assim, espiritualmente falando, a coisa mais importante, mais difícil e necessária, não tem negociação para a evolução do espírito, é o equilíbrio entre o dar e o receber.
Uhum. né? Não tem esquema, não vai ter, não vai dar para só dar e nem só para receber. Então eu ajudo todo mundo e não tô nem aí para mim. Não vai funcionar. Eu estou só aí para mim, egoísta master, e não tô nem aí para o mundo, não vai rolar. Porque a vida é fluxo. A vida são os fluxos, os ciclos, né? Tudo gira em torno de ciclos e a gente acaba tendo muito uma percepção de que a vida ela é. Então você que estuda astrologia entende isso com uma facilidade muito maior do que não tem um lugar que você começa é uma linha reta. Isso não existe, é cíclico. Ninguém vai a lugar nenhum em momento nenhum. A gente vai ficar rodando o tempo inteiro. São ciclos, ciclos menores e ciclos maiores, né? Mas se você olhar para a natureza nos dá esse entendimento de que tudo é cíclico, né? Então, nesse processo, a gente precisa entender que o dar e receber, né? O ajudar o próximo, ajudar a mim mesmo. Não, se eu amar só o próximo e não amar a mim, também não funciona. Se eu amar só a mim e não amar ao próximo, se eu amar só os meus e não amar o todo, né? Então, isso é um equilíbrio. E a gente vai ter que calibrar isso todo o tempo, dia após dia, tá? Questão é, às vezes tem ciclos que eu estou mais para mim, ciclos que eu estou mais para o outro. E eu também preciso aprender a perceber e a respeitar este momento. Então, primeiro, eu preciso aprender a perceber. E depois que eu percebo, eu preciso estar pronto para respeitar. E como é que eu vou perceber? Olhando para dentro de mim. Olhando para o meu coração. Não é para minha cabeça. Tá? É para o meu coração. Por que eu tô falando que não é para a cabeça? E aí a gente vai voltar lá. Porque assim, olha, senão eu vou criar, se eu não perceber e se eu não respeitar, então são dois momentos, vou ensinar aqui, vou dar aula hoje. Se eu não perceber e se eu não respeitar, eu vou criar condições na minha vida, as pessoas vão fazer essa leitura em mim, porque é o energético que vale, não é o que eu falo, não é. Por isso que eu falo, não existe. Se energeticamente você está fazendo muito para o outro e não está fazendo para si, e aí o seu momentum, tá? Pede para si, ou pede uma pausa, ou pede um descanso. Energeticamente, é isso que você está imprimindo. Tá no mundo, assim, ó, tá energético. Se você não tá vendo, o outro não tá vendo, mas você está emanando e o outro está sentindo. Então não tem faz de conta para o universo. O físico é uma balela, assim, é a resposta, tá? O que que acontece? Se você não perceber, mas isso é o que você está emanando, uma parada, uma pausa, por exemplo, tá? Por um descanso, ou para você fazer alguma coisa para você, ou porque está chegando algo no energético, num ciclo da sua encarnação, que você vai precisar olhar para algumas coisas importantes, porque isso vai startar para ser trabalhado, e isso é um momento para você. Se você não percebe e não respeita, então, primeiro, perceber. Tô ficando cansada, tô indo para lá, já, eu gosto, eu amo estar naquele lugar que eu ajudo, que eu trabalho, mas não sei, tem alguma coisa que me diz que eu preciso, eu não tô com vontade de ir, eu amo, por que eu não tô com vontade? Olha, eu tenho que perceber. Se eu não percebo, se eu não estou presente para isso, eu me enrosco e vou indo, vou indo. O que eu vou fazer? A minha energia está me dando uma direção e eu não estou respeitando. Ou porque eu não estou percebendo. Tá? Não importa, eu preciso parar. Dane-se se eu estou percebendo ou não estou percebendo. O universo está me dizendo, você tem que parar agora um pouco. Agora é para você, não é para o outro. O que você está emanando energeticamente? Você está emanando, eu preciso parar. Para. Eu vou. Não é que você vai criar porque você criou com a sua cabeça essa história. Ai, penso, crio, materializo, tudo com a minha cabeça. Nada. Energeticamente é o que a gente precisa, não o que a gente quer. Na cabeça.
Tá? Então, o que a gente E inventou. Aí o que acontece? Eu vou criar alguma condição, o universo vai me trazer alguma situação, isso vai vir em forma de outras pessoas, isso vai vir em forma de um carro, isso vai vir em forma de uma topada na parede, isso vai vir em forma de derramei água quente em cima de mim, bem naquela parte que eu mais precisava para fazer o meu trabalho, entendeu? Então, se eu trabalho com a mão, vai queimar a mão, eu vou cortar o dedo, vai ser bem assim. Aí o universo vai fazer eu parar. Por quê? Primeiro, porque eu não percebi o que ele estava me dizendo, era muito mais fácil eu falar. Essa semana não dá para mim 3 vezes por dia, só posso ir uma vez. Ou vou acelerar porque eu tenho coisa a fazer, porque eu vou parar na outra. Eu vou às vezes não dá para parar, porque é o nosso trabalho, mas dá para desacelerar. Então eu vou, corpo, eu vou acelerar, tem um monte de coisa, eu me comprometo a acelerar aqui e a semana que vem eu vou estar mais para mim. Ainda que eu venha trabalhar, eu vou estar mais presente para mim, eu vou tirar o meu horário de almoço certinho, eu vou fazer as minhas meditações todo dia à noite, eu sinto, eu vou dormir porque eu estou cansada, o meu corpo está pedindo este sono, o meu corpo está pedindo estar com a minha família, porque não sei, não está acontecendo nada, mas está pedindo. Pode ser que tenha alguma coisa que eu não estou conseguindo ler no energético, mas que o meu filho está precisando. Às vezes não é nada, é só cafuné aquela semana, entende? E eu também, enfim. E aí eu dou uma parada. Porque senão o mundo vai me parar. Eu a percebendo ou não percebendo. E se eu perceber e não fizer, porque aí eu tenho que usar a minha racionalidade. É para isso que ela serve. Eu sinto, percebo, e aí eu uso para o meu racional. Como é que eu vou fazer isso, racional? Vamos lá, me ajuda, vamos criar uma estratégia. É só para isso que ele serve. Ele serve para dar suporte para o energético. E não é o contrário. Ele foi é um. muito, Quando ele muita entender que conexão ele às coisas. só serve, ele não é mais importante. Ele não é a última bolacha do pacote. Ele é um serviçal, como todos os outros corpos. Como eu sou. Eu sirvo ao mundo. Não sou melhor ou pior, ele não é melhor ou pior. Só que a gente está dando só vazão para ele. E aí vamos combinar que o coitadinho também está sobrecarregado. Quando a gente trabalha nas técnicas e capta as energias e capta o mental, e pergunta para ele, ele fala assim: eu tenho que fazer tudo, esse emocional não faz nada. Não me ajuda, ela não para. Essa Eu tenho libertação, que assim, fazer tudo, da eu não aguento mais. comparação, tanto que quando tu colocou, os que mais me impactou foi quando tu falou dos 4 elementos e aí tu trouxe o temperamento de cada um. Uhum. Depois até eu fui ler mais sobre isso. E eu tenho temperamento mais água, eu não tenho tanto fogo. Eu adoro ver teus vídeos ali direto, tu produzindo todo dia, meio-dia. Mas eu comecei a aceitar que quando eu fiz esse movimento, porque eu já tive assim rotinas incessantes, eu adoeci meu corpo. Sim. Eu fui parar no hospital. Eu torci o pé. A água quente caiu em mim. Pra tipo assim, para, isso não é teu. Tu tem um outro movimento Sim. a ser feito, É. sabe? Ou, E aí parei neste com a comparação. momento, era preciso parar. Por que eu tô falando isso? Porque não engessa no que você é. Porque senão a gente começa, eu sou assim, ponto e acabou. E aí eu não tenho abertura para aprendizado, para experiência, entende? O aprendizado não vem de aprender, é experimentar. Então, ora eu estou assim, este momento pede paz. Vai chegar uma hora que você vai ficar na paz lá da água e vai vir a Yansan, ou vai vir um furacão, ou vai vir não sei o quê, e vai fazer um rebeleixo e vai virar um tornado. E este momento pede movimento. Tá me dando um faniquito, tá me dando má vontade, tá me dando um negócio. Porque aí seu Capricórnio vai dizer lá na sua lua, tá na hora de aterrar, volta pra terra, pega tudo isso aí que você fluiu, com tudo esse ar que você viajou nos seus gêmeos, e agora vamos aterrar. Cada hora algo vai precisar ser feito. Não importa, então não é eu sou e ponto. Eu sou, mas eu transito. Então, os trânsitos da astrologia. Então, tudo isso a gente está pronto para perceber. Então, é no dia a dia, de ciclos em ciclos. Entende? Então, tem o ciclo do dia, o ciclo do mês, o ciclo da primavera, do verão, né, das estações, tem o ciclo das luas, que é o nosso ciclo menstrual, né, que a gente fala aí não só menstrual, mas ciclo das luas mesmo, que é diferente do ciclo do mês, completamente diferente. E eu tenho me conectar, eu tomei anticoncepcional há muito tempo e há 3 anos eu tô sem medicação.
teve uma fase, assim, da minha vida, dos 18, como é que eu vou dizer? Desde os 13, assim, a minha família era muito medicamentosa e eu entrei, tipo, eu tinha uma farmácia em casa. Uhum. E tudo que tu falou, não sei, para mim fez muito sentido porque eu realmente senti que realmente foi para mim, sabe? Tudo isso, não, porque quando teve as lives dos fractais, que eu achei Uhum. demais dessa série ali, foi um presentão que tu deu, eu consegui acessar até coisas familiares em que eu percebo que a opinião dos outros pesava muito. Sim. Que muitas coisas não foram realizadas na minha família por uma certa carência e a opinião dos outros. Se tu dissesse assim, Dani, tem alguma coisa que te faz estar desconfortável em como tu tá? Não. Mas como todo mundo tem um foco, e eu gosto de experimentar o yoga, eu gosto de estar aprendendo com todo mundo, isso me alimenta, isso me nutre, eu consigo transmitir para todo mundo. Mas é diferente do que os outros são ou esperam de mim, por dizer, tu é tão inteligente, tu deveria fazer isso. E eu comecei a me libertar do tipo, o que que eu devo? Eu comigo mesma, Então, não tenho não outro. tem outro. Mas Aí você já sabe qual é a resposta, porque assim, eu faço um monte de coisa e não termino nada. Eu leio 75 livros ao mesmo tempo e todos juntos ao mesmo tempo. E aí eu leio, depois eu não leio, depois eu leio, depois eu leio. Aí tem uns que eu leio inteiro, fico louca com o livro, eu leio. E eu não me culpo mais, eu também me culpava. Por quê? Porque eu li o que eu precisava, é uma frequência. Não existe material, não existe mundo material. Existe, mas ele é a isso me manifestação, libertei né? Então até eu quando leio. eu chego aqui numa live. A hora que não tá mais, ou porque eu dormi no meio, ou porque, vou parar um pouco. Aí eu paro. Por quê? Porque eu captei aquilo de alguma maneira. Vou trabalhar no lugar, que nem você, faço isso, faço aquilo, vou no lugar, vou no outro, vou no outro, vou no um, para trabalhar. Gente, você ofertou e recebeu o que você precisava ofertar e receber naquele lugar. Para de se culpar tanto, né? Porque senão vira um jogo de julgamento, que é o que a gente está tentando desconstruir aqui o tempo inteiro. Essa história de foco virou doença. Virou, o povo tá ficando tudo maluco e vai ficar tudo depressivo. Então, ó, os humanoterapeutas aí, a gente vai ter cliente pra burro. Não vai acabar nunca. Porque as pessoas, ao invés de. Parece que elas ficarão presas em tudo que é material, no corpo do jeito que é, e elas não percebem que quando elas se autoafirmam, elas diminuem os outros que não têm o mesmo padrão. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não tô dizendo que não é, mas tá doente, mudou o rosto, mudou o nariz, mudou o peito. Não é, mas, você tem que se amar como você é. Olha, eu me amo do jeito que eu sou. Você aceita. Mas mudou o nariz, mudou o peito, mudou, comprou cabelo, comprou bunda, comprou tudo, comprou boca, mudou o quê? Pelo amor de Deus, cadê esse se aceita? Cadê essa história? Eu me aceito, me amo do jeito que eu sou. Não Tu tô vendo sabe muito que isso. agora mas isso é só na experiência que a gente aprende. E aí. Porque Desculpa, pode continuar. não, eu tive na minha família, que nem eu te falei, sempre teve muito financeiro, assim, meu pai era auditor do Banco Central, faleceu e deixou uma condição financeira para minha mãe adotar toda essa gente. Bom. Uhum. E na minha família, da parte da mãe, todo mundo era mais humilde. Mas todo mundo foi em busca do financeiro. As mulheres eram o cabelo, era isso que tu falou, eu também teve a fase. Quando eu percebi que estava todo mundo numa expectativa externa, o tempo todo se projetando para o externo, tipo de material, e eu vi que quanto mais dinheiro tinha, muito gerou sofrimento por não saber o que fazer com ele. Ele não gerou solução, ele ficou gerando disputa, ele gerou competição, aquilo fez eu brecar e perceber que, tipo, não adianta muito dinheiro se tu não sabe o que tu faz com ele. Não Porque adianta. o dinheiro é só uma ferramenta, ele é uma energia. É. E isso foi quando eu comecei a me desconstruir externamente. Eu cheguei a pesar 120 quilos. Eu vi que tudo isso me ajudou até me alimentar melhor, Sim. na escolha de alimentos. Quando virou a minha chave, eu comecei a escolher alimentos diferentes, porque os alimentos estavam muito conectados com uma dependência emocional que eu precisava, sabe? Sim, e é Mas exatamente isso, porque não é só uma dependência emocional, você está querendo carregar um fardo maior, e aí eu preciso de um corpo maior para carregar um peso tão grande, entende? Então, e assim, e as experiências com o dinheiro também, ela vai ser para cada um uma, né? eu sinto que isso do equilíbrio do dar e receber, eu às vezes não sei receber e não gero um desejo por muitas coisas, por achar que as muitas coisas eu acabo projetando no conhecimento. Tipo, eu tô aqui contigo, aprendo, daqui a pouco me dá uma sede disso. E aí eu vejo que, tipo, eu tô consumindo muito conhecimento e troco pelo material, sabe? Que é uma forma material da minha mente
É uma outra maneira de consumo, entende? Então, percebe? Mas aí é que tá, ó. Não tem errado. É isso que eu preciso que vocês... Eu falo todos os dias e as pessoas têm dificuldade. Se esse é o seu jeito de consumir muito, é o seu jeito, Dani. Ó, você comia muito, agora depois você projetava muito pra fora, beleza? Não sei o que nem você falou da sua família, enfim, você tava dentro desse cerne, muito. E aí você depois consome muito conteúdo. A Dani é muito. Dane-se, a Dani é muito. Para de não querer ser muito, de não querer ser o que você é. Porque agora você tá achando que consumir muito conteúdo é ruim. O que você. A questão é, o que você faz com todo esse muito? Entendi. Entende? Como é que você traz para a matéria essa Dani? Porque se você é assim, se você construiu-se assim, é porque tem uma razão de você ser assim. Porque senão você entra no outro lado, entendeu? Porque, lembra que eu falo da frequência? Você estava numa frequência do muita comida, você foi para a frequência do muito estudo. Você está na mesma frequência. E não tem errado, isso é seu sustentador na Terra. Que foi quando eu expliquei da bebida, que eu já trouxe essa informação, né? Da dependência. Quando você está do lado e vai para o outro. É o que sustenta. Isso não é errado. A gente aqui caminhou para o lugar errado para viver a experiência, para experimentar. Todo mundo foi pelo caminho errado? Não, quem já foi pelo lado mais fácil, já tá lá na frente, entendeu? Lá na frente, no que tange manifestar a sua vida na Terra. O seu espírito. Então, o que eu quero dizer é que você é muito. Esse é você. Como é que você manifesta esse muito na Terra? Como é que tudo isso que você traz, né, você pode manifestar? Ai, mas aí, vamos imaginar, ó, pensa bem, Andresa, mas eu sou dessas também, porque o meu pecado é a gula. Porque quem não tem como pecado Sim, gula na não hora tá que tu todo falou do dia muito, aqui. eu consegui captar isso. Tu entrega muito, porque tu é muito Eu sou nisso. Se tu não muito. estiver entregando, tu não Eu não sou entende. feliz, entendeu? Às vezes eu entrego muito, mas tem uma coisa que não fico satisfeita aqui dentro de mim. Aí eu falo, mas não foi bom. Aí o Rodrigo, né, e o pessoal da equipe fala, foi maravilhoso. Eu falo, não foi. Podia ter sido melhor, porque eu sei que eu consigo fazer isso melhor. E aí, porque eu sou muito. Claro que eu aprendi a não ser a louca de me machucar, porque eu fazia isso. Eu me machucava, eu me maltratava, né? Cara, eu me amo até quando eu não sou muito. Eu me amo até quando eu não sou nada, quando foi uma porcaria. Eu sinto a dor, porque ela orbita aqui, mas eu vou para o meu mental superior e olho para essa dor e deixo ela só orbitando. Ela vai doer um período, porque é do meu ego. Aí eu falo, vai, ego, dói aí. Fica aí doendo um pouco que vai passar. Ninguém fica. Porque senão eu dou mais importância para ela e ela não passa nunca. Aí é aquele arrasta para a vida inteira, porque eu sou uma porcaria, entendeu? Aí a outra live fica ruim também, o outro conteúdo fica ruim também, porque eu carrego. Então, isso é aprendizado, né? E fazer alfa ajuda horrores nisso, porque você vai pro alfa e fica olhando a criatura se estribuchar, louquinha, doidinha de pedra. O corpo esquenta, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, e aí você fica aqui, só esperando aquela loucura inteira passar. Você olha pra ela e fala, tá bom, aí dói, mas dói a cabeça, dói as coisas, dói. Mas eu já não me culpo mais, porque senão eu entro em qual lugar? Que eu tenho certeza que um monte de gente entrou aqui. Eu já aprendi tudo, por que eu ainda tô sentindo isso? Eu já não posso mais sentir? Eu já não digo, como assim ficou doente? Como assim ainda tá com dor de cabeça? Aí vem outra cobrança da vaidade holística, né? Da vaidade espiritual, que subiu no altar, não posso mais sentir. Ah, ou então eu olho pro outro, você tá sentindo tudo isso? Por que você não se... Precisa ganhar consciência. Você precisa... Aí virou do outro lado. Aí viramos o outro acusador, a mesma coisa que todo mundo já está fazendo, né? Então, não cabe isso. Então, quem é a Dani? Manifesta. Como? Flui. Deixa o fluxo da Dani acontecer, ama a Dani como ela é e traz, porque você falou do dinheiro. O dinheiro, ele não traz só sofrimento. O que faz o dinheiro trazer alguma coisa? O dinheiro é só um dinheiro, um pedaço de papel. Gente, dinheiro é um pedaço de papel igualzinho qualquer outro, igualzinho inclusive aquele que a gente usa lá no banheiro. É só um papel. Nós é que atribuímos a ele um valor. É um tipo de papel diferente, uma textura, e aí nós atribuímos a ele um valor. Então a gente atribui valor às coisas, né? Então assim, um presente que eu ganho, ele tem para mim, que nem outro dia eu trouxe para vocês aqui a minha caneta.
mostrei, eu ganhei. Ela não tem valor para as pessoas, ela tem um valor para mim. Eu atribuí a ela um valor porque ela me traz uma emoção, né? Nem é um sentimento, é uma emoção que é positiva. E então eu me utilizo dela, né? Então a caneta ela não tem um valor, ela tem um valor. Se eu quiser vender, eu vou falar, eu quero 10 mil reais na caneta. A pessoa, minha colega, não vale isso, a caneta só. Ela vale 50 conto no máximo, vamos pensar, né? Não tô falando aqui, porque ali é uma caneta super legalzona, lá tal, que eu ganhei linda. Mas não tô falando. Mas assim, aí eu falo, a mesma coisa quando a gente vai vender casa, né? A gente construiu a casa, foi da nossa família, aí a gente reformou, aí a gente quer vender a casa por um preço que não vale. Porque o valor é emocional, não é o valor. Olha bem pra casa, o que que ela vale. Olha o bairro que ela tá, olha o tipo de coisa que ela tem, olha quantos quartos. Veja que tipo de material ela está construído, qual é a vizinhança, ela vale, vale, não vai. Tá perto do metrô, não tá perto do metrô. Aqui em São Paulo isso vale ouro, né? Você tá perto da facilidade. Então, a gente atribui valores. Então, o dinheiro é só um papel que a gente, com uma textura diferente, que nós atribuímos um valor, porque ele nos dá a sensação de liberdade, de segurança, de liberdade. Eu acho que a Mas gente aqui veio de uma cultura que o dinheiro se tornou a única ferramenta para ajudar. Porque as pessoas validavam ele e muitas vezes ajuda tá em fazer a pessoa refletir de aquilo não se repetir. pode ser? Porque eu vejo que na minha família aconteceu isso, ajudava muita gente, mas eram sempre as mesmas pessoas. E quando tu falou do momento, eu tô no momento de me recolher. Não. Porque tinha um movimento de rotina que era todo mundo chegando, todo mundo pedindo ajuda, era uma casa da ajuda, a casa daqui a pouco estava em estresse porque aquela pessoa tinha trazido aquela energia, ninguém sabia trabalhar isso. E respeitar o momento, mesmo que eu saiba que eu gosto de estar entre muitas pessoas, eu vejo que tá sendo muito bom, porque eu sinto que eu me alimento de entregar, sabe? Tem Sim. eu me alimento de ver o outro bem. Isso é, mas eu acho que isso é de todo mundo. Ontem ainda eu vi, eu digo, todo mundo gosta disso, não tem como, cada um de uma forma diferente. Não. Não, 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 não. Nossa, é sua ingenuidade. É sua ingenuidade. E a gente aprende pelas tombos que a gente toma. Verdade. O mal existe. Mas eu tenho conseguido olhar para ele como tu, da maneira com que tu conseguiu colocar, tanto que hoje eu consigo ver que todas as religiões têm uma frequência necessária. Tipo, a evangélica é muito boa para vícios. Cada uma. A Umbanda, eu criei um preconceito. E tu nunca experimentei nenhuma sessão, mas, tipo, fizeram reiki em mim uma vez e todo mundo dizia: tu tem um monte de caboclo na volta, um monte de caboclo na volta. E eu digo: o que é isso? Não vem com esse caboclo, não coloca em mim. E tu conseguiu trazer para mim de uma maneira que, tipo, existe. Se eu não soubesse olhar para esse lado, essa sombra que também tá em mim, no meu ser, e conseguisse acolher ela e trazer ela, tipo, eu vi que eu iria ficar cedendo a essas energias sem saber cuidar da minha, sabe? Sim, sim. É isso aí. Então, assim, eu penso, Dani, dentro do que a gente conversou aqui, dentro do fome de quê seu, fome de foco. O foco é a presença. Estar focado na sua presença para ver o que você precisa, para que você possa falar, eu não vou hoje sem ter que derrubar água fervendo na sua mão, né? Sem ter que dar uma topada, sem ter que vir alguém te dar uma saculejada e aí você ainda vai ficar com raiva do outro. Ele só cumpriu com a função dele de te parar. O universo fez o necessário para você parar. Vai vir em forma de qualquer coisa. Só que a gente ficar com raiva do outro, né? Se a gente entende, a gente até fica com raiva na hora, mas depois a gente sabe que ele foi só um instrumento. A gente não garra aquele ódio, sabe? Agarra o ódio. Então, não, porque a gente fica com raiva na hora, se permite ficar, mas depois a gente fala, ok, ele foi só um instrumento, fez o que tinha que ser feito, seja uma pessoa conhecida ou não, né? Mas se a gente tiver um respiro antes, na percepção, você não precisa passar por essas dificuldades. E as pessoas se colocam nas dificuldades por isso. Porque elas não param para perceber. Então, qual é o foco? O foco é estar presente na percepção e, depois de perceber, nas decisões. Hoje eu vou ficar, hoje eu vou. Ah, mas é a festa do fulano, mas hoje eu não vou. Ah, mas essa pessoa me é muito cara. Eu vou e vou ficar um pouquinho e vou vir embora. Porque às vezes é uma pessoa muito valiosa para mim, às vezes não dá. Isso já faz uns anos. Usar essa inteligência da percepção. O foco é a percepção.
Isso, Tá gratidão. bom? Enfim, mas é tudo isso, assim. Muito bom, Espero que Andressa. tenha ajudado aí a Eu nem aliviar vou esse me prolongar, coração. porque realmente eu sinto que tem outras pessoas aí, mas Então tá já me bom. tocou muito, Que assim. bom, Só Flor. agradecer. Então tá bom. Um beijo e Obrigadão. até. Beijo. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.